Olá, falando para vocês agora sobre a concepção da peça Glória e Honra, Natal 2012. Essa peça ela nasceu né, com objetivos, né, como todas as nossas outras peças nasceram. Nessa época nós estávamos tentando falar sobre adoração, né, sobre adoração do povo, né, a Deus, adoração da igreja a Deus. E lá nós começamos a falar sobre várias abordagens que envolviam a questão da adoração, né? Então você vê ali a questão da história de Lúcifer, a história da queda. Essa história nasceu realmente com Deus falou com a líder, nossa líder da época, que era a Rúdia, né? E ela pegou e falou para te representar a queda de Lúcifer. Então daí eu caí, fui estudar, buscar textos e tal, até que gerou aquela cena ali. Aí logo em seguida a gente tratou sobre a história de Jó, né, que fala sobre adorar a Deus nas tribulações. E daí nós começamos a desenhar. Então sempre a gente começou a trabalhar em cima de um norte, né, um pouco parecido com a peça do ano anterior, né, sempre trabalhando vou falar aqui que é cronologicamente, mas não é, nós sabemos que na Bíblia não é bem essa sequência que acontece, mas sempre trabalhamos de Gênesis, né, no caso a gente foi antes de Gênesis e fomos seguindo até chegar ao nascimento de Jesus. Então, se você for observar, a peça ela não trabalhou tanto em cima do nascimento, né? Apesar de ser uma peça de Natal, mas sempre tentava trabalhar o todo, né? Que envolvia ali em torno da vinda de Jesus à Terra. Então, essa peça ela teve um diferencial, porque foi a primeira peça que nós trabalhamos com um cenário que foi construído, né? Em cima da estrutura que nós temos ali do palco. Então, até esse cenário praticamente, eu estava até conversando com o pessoal do teatro, as nossas peças até hoje, elas se baseiam nesse cenário, né, que foi construído ali. Eu ainda não sei de onde eu tirei essa ideia de construir um cenário ali, mas eu sei que pessoas compraram a ideia, né, não lembro bem quem agora, me perdoe, mas pessoas compraram essa ideia e fizeram ela sair do papel. Então a gente construiu o cenário, a questão das pedras, dos tijolos, né, eu me baseei num cenário de uma gravação de um grupo cristão que tem, então ele tinha um cenário lá, naquele cenário daquela gravação, eu peguei, trouxe e construí o nosso, né? Então era muito marrom, muito barro, porque a gente estava trabalhando sobre essa questão, né, do homem ter sido criado do barro, né, para adorar o Criador. Então a gente começou a fazer a questão das coxias, né, posso chamar de coxia, que são corredores em torno do palco principal ali. E baseado nisso, nós temos até a estrutura da nossa própria igreja ali. O pastor gostou muito do corredor ali, percorrendo, e resolveu construir uma estrutura que nós temos até hoje, né? Ela se originou dessa peça, né? Então, mais um ano que nós começamos a aperfeiçoar, investir em figurinos. Aí já foi mais um investimento que foi o cenário, né? E foi muito bom. Foi um período muito enriquecedor, né? Então nessa peça quem estava mais à frente, né, foi a nossa líder Rúdia, né? Então ela dirigiu a peça como um todo. Eu tive muito ausente nessa peça, né, dos ensaios, que eu estava trabalhando bastante nessa época, né? E foi inclusive durante a peça ali, nunca vou esquecer disso, é uma coisa pessoal, mas eu adquiri o meu carro, né? E eu sempre orava para Deus que o dia que eu tivesse um carro eu ia consagrar, né, colocar ele à disposição da obra de Deus e principalmente do Ministério de Teatro, né, porque nós sofríamos muito nossos ensaios, tinha pouco carro, pouco transporte, enfim. E a peça Glória e Honra também ela traz um testemunho muito forte que me marca até hoje, né, de um irmão que está conosco da igreja, né, que chegou para mim recentemente, né, faz pouco tempo, falando que hoje ele aceitou Jesus, né, ele é membro da nossa igreja por causa dessa peça. Alguém chamou ele para assistir uma peça de teatro e ele foi, mas quando ele chegou no local ele viu que era uma igreja, né? Então essa peça fez com que ele se sentisse à vontade no ambiente e permitiu que ele voltasse outras vezes, até que chegou um momento que ele se integrou numa célula, aceitou Jesus e está conosco até hoje. E essa peça que começou a abrir meus olhos para a questão evangelística, porque até então nós fazíamos a peça para a igreja, então a gente não tinha essa intenção de pessoas virem se converterem, aceitarem Jesus. Não era essa intenção, não era para não crentes, a peça realmente era para os crentes, mas o resultado começou a
a se expandir. Então a gente começou a mudar a nossa visão e com o tempo, no decorrer dos anos, você vai ver como foi mudando, se transformando as nossas peças, né? Então, Glória e Honra nasceu dessa maneira, né? E foi um tempo muito bom, muito marcante. Foi a primeira vez que nós apresentamos em 4 sessões. A princípio era só dia 25 a apresentação, mas o pastor gostou tanto e que ele pediu para nós apresentássemos no domingo posterior. Então foi numa quinta-feira, se não me falha a memória. Aí quando foi no domingo nós apresentamos mais 3 sessões ali nos cultos, né? Foi o primeiro ano também que nós começamos a profissionalizar a gravação. Nós contratamos uma pessoa de fora, né, que ela trouxe um equipamento um pouquinho melhor, que conseguiu captar as imagens, né, o som da mesa. Então a gente começou um pouquinho que já dá um passo, né, mais à frente do que aquilo que nós esperávamos que acontecesse. E foi muito bom, né? Então vocês vão ver o resultado aí, espero que gostem, né, da peça Natal 2012, Glória e Honra.